futebol cearense é um dos destaques do Anuário do Ceará. Todos os anos, o Anuário atualiza números dos orçamentos, lê o desempenho dos clubes ao final da temporada anterior e traz também a análise do que vai vir, do porvir. E para conversar sobre futebol, não só futebol cearense, futebol brasileiro, Copa do Mundo, enfim, futebol é assunto para eu ter com Serginho Reis, colunista do Povo, ex-jogador de futebol, professor, um apaixonado pelo futebol. O programa do Anuário já está no ar. Serginho Reis ou Serginho Amizade? Isso diz muito de quem é o Serginho. E ele está aqui conosco para conversar sobre futebol, o assunto que ele domina, que ele é apaixonado, que ele escreve no Povo e é também o tema de um capítulo muito especial para o Anuário do Ceará. Serginho, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Juscelio, é um prazer estar aqui com você, eu sou seu fã, também sou, e aí é muito legal e fico contente com esse convite. Maravilha. Serginho, primeira pergunta, meu caro, a gente no Anuário, a gente traz, como eu disse na apresentação, né, o perfil dos nossos clubes, a gente fala do desafio desse ano de voltar à elite para Ceará e Fortaleza, e eu pergunto a você, os momentos importantes, emblemáticos do Fortaleza e do Ceará recentemente, eles deixam musculatura para esse retorno? O que é que ficou dos tempos áureos recentes de Fortaleza e Ceará? Olha, principalmente o Fortaleza, né? O Fortaleza, na minha leitura, ele virou um fenômeno mundial, porque o Fortaleza foi o clube que mais viajou no mundo. Ele chegou a jogar 5 competições ao mesmo tempo, né? E aí, quer dizer, no final dos 7 anos em que ele passou aí na Série A e jogando a Comebol, né? Disputando competições mundiais, sendo o Fortaleza em campo e a sua torcida na arquibancada, geraram possibilidade de investimentos mil, tanto que várias pessoas do exterior se interessaram e tudo para investir no Fortaleza, e o Fortaleza caiu, eu acredito que vítima de pecados capitais, o orgulho, a vaidade, a arrogância da sua própria direção, que foi a direção que levou o Fortaleza a esse ponto, chegou a um ponto que eles não se entenderam. Perfeitamente humano, né? Isso acontece nos lugares. O Ceará, ele não tinha tanta história de momento como o Fortaleza tinha, nem tinha uma equipe tão boa montada há tempos, mas o Ceará começou a fazer uma campanha no Campeonato Nacional do ano passado muito regular, e ali ele ficava ali 10º, 11º, 12º, um time que se fechava do ponto de vista tático e tudo, jogava de contra-ataque, conseguiu alguns resultados positivos. Quando foi para campo, entendeu? Nos jogos finais, faltando 5 partidas, o Ceará era dado por todo mundo como uma equipe que ia continuar na Série A, né? E aí, Juscelio, nós temos um instante que eu vendo o jogo, torcendo pelo Ceará, aí eu vi, meu Deus, tem alguma coisa errada aí, porque começou o jogo contra o Internacional aqui dentro de casa, e o Internacional na tabela atrás do Ceará, o Ceará no momento melhor que o Internacional, com 5 minutos de jogo, o Dieguinho, que jogava no Ceará, que era um jogador importantíssimo, ele deu uma voadora num cara no meio campo, e eu não entendi por que aquilo, entendeu? E logo depois o Vina foi expulso por violência também, e criou uma situação que naquele instante ali, para mim, passou a seguinte mensagem: eles não suportaram mais a pressão que estavam vivendo. Porque o Ceará era um time que jogava por uma bola, 2 bolas, fazia um gol de contra-ataque e tudo, e marcava e corria, e uma dedicação imensa, né? E aí me parece que tem uma coisa no futebol que é inevitável e que a gente tem na vida, que é a questão da sístole e da diástole. Você só pensa, entendeu, quando você está mais ou menos parado. Tem um instante que você corre, né? E depois você para, pensa e respira, né? E eu acho que o Ceará não suportou isso. Os jogadores chegou um instante que não suportaram mais o tipo de marcação que era e caiu
de uma hora para outra, perdeu jogos e tomou gols no jogo seguinte. Já foi contra o Mirassol, com 15 minutos de jogo já estava o Mirassol ganhando de 2-0. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu assim. Eu acho que falta musculatura no momento, né? O Fortaleza ainda tem um time mais cascudo, porque ficou alguns jogadores remanescentes ainda daquele tempo bom e que toparam ficar, quiseram ficar. Mas aí desandou, a diretoria desabou e tudo. Então, a perspectiva do Ceará, nesse instante, me parece muito difícil, porque seu presidente teve até a sua família, lamento esse acontecimento, né? A família dele foi vítima de um atentado, foi isso mesmo, né? Então o Ceará está passando um momento difícil, está lá quase entrando na zona de rebaixamento, e o Fortaleza tem uma chance e está batalhando ali para ver se fica. Eu entendo. E o que você fala de Fortaleza e Ceará me remete a alguns valores que eu queria entender, né? Eu vou falar de um valor chamado uma paixão de um treinador pelo clube e vice-versa. Estou falando do Vojvoda, no caso do Fortaleza. Eu nunca vi aquilo. Um treinador é demitido e tem aquela comoção, tanto dele que foi demitido, como da torcida. Ainda há espaço para esse amor, para esses valores que vão além da frieza dos números no futebol, Serginho? Eu penso, o futebol, eu estou até hoje em dia, eu tenho uma certa dificuldade de escrever sobre o futebol, porque eu não estou mais encantado com o futebol. Eu me encanto assim com uma jogada, com um momento, mas o futebol em si, né? Eu me lembro de uma música do Paulinho da Viola, que é assim, dinheiro na mão, é vendaval. Então o futebol, sabe? Quer dizer, não só o futebol, mas até essa coisa no mundo aí, essa baixaria de briga, de tudo. E, sabe, o presidente norte-americano querendo invadir tudo quanto é lugar, fazer jogo de bolsa, tal, não sei o quê. Uma loucura. Então o mundo está num desespero por dinheiro. E o futebol vive esse desespero, né? O futebol vive esse desespero. Depois que as empresas descobriram que a venda de seus produtos, utilizando a paixão do torcedor, que na minha leitura é a grande figura do futebol. Eu achava que tudo devia estar voltado para o torcedor. Por exemplo, segurança, tranquilidade, poder ir ao jogo com a sua família, poder passar para seus filhos a história do futebol, entendeu? Isso sumiu. Então, eu acho que no momento não tem espaço para isso. Por exemplo, o Vojvoda, né, eu costumava escrever sobre o Vojvoda e escrevia ele vestido como São Francisco de Assis, com um passarinho no ombro. Ele é devoto. Ele é devoto. Né? Ele é devoto. E onde ele chegava, ele levava a paz. Né? Então o Vojvoda, ele viveu um período com Fortaleza que ele fazia o que quisesse, ele tirava um jogador, botava outro, mas ele conseguia manter o plantel junto com ele, o elenco junto com ele. O jogador podia até sair chateado, reclamar, mas a presença dele de pacata, pacífica, era tão importante. Entende de futebol. Mas aí ele saiu do Fortaleza, teve aquela comoção geral de uma campanha maravilhosa e depois não encontra, porque se encontrar aquele ambiente é muito difícil. Ele pegou o Fortaleza, ele substituiu praticamente o Ceni, que montou uma estrutura, montou tudo, e ele chega, né, tem o Fortaleza já com uma certa estrutura, e ele chega, a primeira medida, ele foi morar na concentração. Ele chegou e morava na concentração. Quer dizer, hoje em dia, quando você fala em futebol, o cara ganhando muita grana, se for jogador, ele quer casar com uma loura e comprar uma casa para a mãe. Comprar uma casa para a mãe está tudo certo. Agora, casar com uma loura, ele fica só repetindo um lugar comum em um casamento que geralmente não dura porque está apoiado nessa coisa infernal desse momento, né? Então, eu também não vejo condição, não. Eu acho que o momento é ruim. A propósito, Serginho, quando a gente fala da relação do futebol no bastidor, você foi jogador, você conhece bem o que acontece lá dentro. Faz sentido quando o torcedor acha que o time, a equipe,
não está fechado com o treinador? Isso é visível para quem está assistindo? Olha, no meu tempo não tinha isso. Quer dizer, tinha crítica. Tá. Tinha crítica, mas nunca, né, eu vi nenhum jogador, né, Português do Rio, América, Olaria, Ceará, Fortaleza, Botafogo, eu nunca vi isso acontecer, de chegar um jogador para o outro, esse técnico não está legal, e então não vamos correr para ele não. Eu já vi o seguinte, né, jogador secar jogador. Por exemplo, o banco aqui, os jogadores estão sentados, o jogo está rolando. Tem algum jogador que outros dois não gostam. Aí, de repente, pode sair um comentário desse assim, pô, tem que entrar o outro, ele não está bem, tá, não sei o que, esse comentário pode sair. Mas não tem essa coisa de fazer um complô. É muito difícil isso. Você tem que combinar com muita gente. Isso não dá certo. E vai vazar também, né? Vaza. Quer dizer, às vezes quando vaza, o nego fala, pô, tem que mandar uma turma embora. É. Aí eles pegam, mandam uma turma embora, que eles acham que tem uma panelinha, tá, não sei o quê. O futebol, hoje em dia, no meu tempo menos, mas hoje em dia mais, quer dizer, você tem muito interesse em jogo, muito dinheiro, né? Um presidente de federação sabe quanto ganha? É uma boa grana. 250 mil reais por mês. Uhum. Uma boa grana, né? Uhum. E num mercado, por vezes, pequeno, né? Pequeno. Ora, o salário médio do jogador de futebol brasileiro é entre 2 e 4 salários. Uhum. Do jogador brasileiro. Porque todo mundo pensa que futebol é a Série A e a Série B. Não. São só 40 clubes que estão aí. Tem mais quer dizer, tinha mais, né? Tinha mais de 1.000 clubes por aí, mas a CBF foi elitizando. Uhum. Então muitos clubes fecharam a porta e não tem espaço. Serginho, vamos pegar então essa nossa leitura do futebol cearense, futebol brasileiro, e levar para a Copa do Mundo. A Copa está acontecendo, a gente está indo ao ar, ainda está rolando Copa nesse período, não sei como é que está a situação hoje, quando a gente for ao ar, mas eu vou falar da Argentina, tá? Por acaso a Argentina também, vou da Argentina. Eu vi nessa Copa situações em que havia uma alma naquele time argentino. Alma, uma emoção que eu não via, o que eu não vejo na seleção brasileira, mas isso é uma opinião minha. Esse tipo de sentimento nativista, esse sentimento de ser aguerrido do argentino, é referência para a gente? Você também vê isso? Você também faz o paralelo? Eu acho que nós temos alguma dificuldade com isso, porque nós somos um continente. Então, os nossos sentimentos... outro dia eu estava com o celular, abri assim, aí comecei a ver, aí tinha umas mulheres e uns homens dançando carimbó, rapaz, lá do Pará. Quer dizer, eu falei, meu Deus, eu conheci a secretária de Cultura do Pará uma vez, ela disse que lá a cultura se dá com as águas. Quer dizer, o Brasil ele não tem uma unidade, sabe? Ele é cultura, o Brasil é muito rico, o Brasil, por isso que o Brasil, mesmo com essa política mal transada, desorganizada, corrupção daqui, confusão dali, nós somos uma potência de cultura, de gente, de povo, né? Somos uma cultura de... Então você conseguir, quer dizer, eu vi a Copa, você lembrou a Copa, Cabo Verde, 500 mil pessoas, sabe? Ali eu estou torcendo para Cabo Verde. Quero que Cabo Verde... Você prefere que Cabo Verde seja campeão do que o Brasil. Acho que o mundo vai ficar melhor, mas Cabo Verde jamais será, né? Jamais será. Mas então você tem, por exemplo, no Brasil é difícil você criar. A Argentina também, a grande não é tão pequeno, mas, por exemplo, eles têm uma identificação maior com a terra deles, sabe? Com isso... Por exemplo, o Maradona que para mim foi um jogador extraordinário. O Maradona, quando foi fazer um programa na televisão, Maradona é um índio. Todos os programas ele levava chefes índios
sabe? De locais mais afastados e tudo. Tem um sentimento latino-americano mais forte e tudo, né? No Brasil, a gente sempre ficou com as costas voltadas para a América do Sul, entendeu? Nós estamos mais aqui e tudo. É o único país que fala português, não tem a nós língua. então, nós somos diferentes nesse aspecto. Então, o que a gente tem e a história gloriosa do nosso futebol, ela está muito ligada à pedagogia das ruas, cara. Sabe? A molecada que você aprendia a jogar futebol na rua. Quer dizer, você tinha que saber que hora tu podia pular na casa do vizinho para pegar a bola que caiu lá dentro, aí você tinha que pular de fora. Quer dizer, você tinha que aprender, você tinha que estar com o pé machucado, de jogar num campo ruim. Aí você aprendia a jogar. Não dá certo você aprender só em escolinha. Tem um excelente professor de educação física aqui, que ele é técnico, ele é professor de futebol de salão da Unifor e ele é técnico da seleção mundial feminina que foi campeã do mundo. Né? Ele é daqui, o Wilson Saboia. Né? Ele compreende bem essa questão da pedagogia das ruas e da pedagogia das universidades. Né? O garoto que passa pela rua, que vai vivendo, ele está muito mais apto no desenvolvimento dele, a lidar com uma série de situações em que ele vai ter que resolver. Não vai ter que fazer que nem os jogadores falam assim, não, agora vamos conversar com o professor, com o mister, no intervalo, e ele vai nos dizer o que fazer. Não é assim. O jogo não é assim. O jogo você tem que saber resolver as coisas lá, porque tem o espaço, tem o movimento, tem seu corpo, tem a bola, tem a questão emocional, é muita coisa para lidar. Agora vamos lá, como é que a França faz, como é que a Alemanha faz, como é que eles fazem? Eles que hoje são potências no futebol, né? Não que não fossem antes, mas têm tido desempenho melhor que a gente. Como é que eles fazem? Eu acho o seguinte, por exemplo, a França pegou o Ginegão africano, tá lá um time, eles começaram a ganhar e pegou Zidane e tudo, né? Mas eles tinham uma tradição boa, já em 58 eles já tinham um time muito bom, né? Entendeu? Eles têm mais tradição, são mais organizados, os clubes são mais organizados, né? Tem mais dinheiro e tem credibilidade. Os clubes franceses, a grande maioria está na bolsa e tudo. Aqui tu tem coragem de comprar ação de algum clube? Tem um desenho na B3 para os clubes poderem abrir o capital. O Fortaleza estava namorando antes, né? Agora caiu o valor, inclusive. Pois é, mas está... Difícil, né? É difícil. Você vê, por exemplo, você não tem nenhum clube. O Corinthians não está em bolsa. Flamengo não o Palmeiras não está, o Flamengo não está com toda a sua torcida. Por quê? Porque ninguém vai nessa. Porque o nego tem medo, porque sabe os dirigentes que nós temos, né? Tem uma história engraçada, rapaz. Quer dizer, não é bem engraçada, disse que na criação do mundo, Deus olhou para o Brasil e falou, eu vou botar aqui os melhores jogadores de futebol do mundo. Aí botou, né? Aí, mas ficou, tem alguma coisa errada nisso, tá? Não estou percebendo o que é tudo. Aí deu mais uma volta no mundo, olhou para uma coisa, botou para outra, aí resolveu nos dar os piores dirigentes. Serginho, diz uma coisa, falando agora do futebol na prática mesmo. A gente olha, vou pegar o time do Brasil, a equipe. Aí você diz, pô, quem é um grande batedor de falta? Quem é um grande cobrador de pênalti? Assim, são fundamentos, né? É como se não tivesse ninguém brilhante para além da média. O que é que tem acontecido com o futebol? Pegar o caso do Brasil, para que nós não tenhamos assim grandes virtuosos em alguns fundamentos. É porque o pessoal treina burocraticamente, é porque aquela imagem do Rogério Ceni treinando o pênalti depois do treinamento normal, aquilo virou apenas algo na história, virou uma coisa pitoresca, porque o próprio preparador físico não quer que o jogador treine além do que estava previsto. Tudo isso acontece na realidade do futebol hoje? Eu acho que o Brasil é o país que mais exporta jogador, né? Geralmente, por ano, sai daqui 1.150, 1.200 jogadores. E é o seguinte, né? Você
Você pega, por exemplo, Fortaleza aqui. Aqui já tem escolinha do River Plate, Tem. escolinha do Boca Juniors. escolinha do Flamengo, entendeu? É um professor de educação física que conhece algum conselheiro de lá, algum dirigente, aí o cara monta e a coisa aqui. E não tem mais a pedagogia da rua. Nenhum garoto vai mais para a rua. O pai se preocupa, essa coisa de facção, Tá. e shopping em tudo quanto é canto, aí os garotos não podem ir para shopping nem nada e tudo. Aí tem alguns que têm mais um pouquinho de grana, vão para essa escolinha e, na verdade, né, eles vão embora muito cedo. Você pega, por exemplo, essa última geração de jogadores, o Estevão saiu aqui com 17 anos. O Hendrick também. O Hendrick saiu com 16, entendeu? Então eles estão, quer dizer, nego bota o olho e já leva. Quando leva, isso não significa sucesso, não. Mas imagina R$1,5 milhão por mês desabar em cima de um garoto de 16 anos. Não é mole não, meu. Uhum. Não é mole não. Mas e o fundamento, Serginho? Como é que eu faço o cara ser um exímio cobrador de pênalti ou de falta se ele faz um treino burocrático que tem para começar a acabar e ele não vai ficar ali horas depois batendo falta sozinho, hein? Porque também não tem mais tempo para treinar, né? Você tem, por exemplo, a CBF, junto com o processo de elitização que eles fazem, tem o quê? Tem time da Série A, joga 5 competições, não tem tempo de treinar. O cara fica viajando o tempo inteiro. Eu me lembro que no tempo que eu jogava, você jogava o campeonato regional, você jogava o campeonato nacional, entendeu? Então a gente chegava no clube, mais ou menos 1h da tarde, quando o treino era tarde, aí botava um calção e tudo e ia bater uma bola no campo. Aí ficava lá, jogando para um lado e para o outro, aí aparecia uns torcedores, aí ficava sacaneando lá de fora, tá? Não joga nada, tá? Entendeu? Então essa convivência acabou. Não tem mais isso. Hoje em dia, o torcedor não entra mais para ver treino, né? O jogador não treina, quase fica sem tempo. E o futebol também mudou porque melhoraram as condições de saúde. Então ele virou... Hoje em dia o sujeito tem que levar uma vida de atleta, né? Tem que ter uma vida de atleta mesmo para conseguir segurar essa onda e tudo. Então, na Europa, por exemplo, eles não treinam, eles têm tempo para treinar, porque a Europa você joga o campeonato europeu é do tamanho do campeonato do Nordeste, a Europa é do tamanho do Nordeste. Aí você viaja a viagemzinha ali. Aqui você jogar o campeonato nacional, você está viajando o tempo todo, um jogo aqui, outro fora, um jogo aqui, outro fora. Esse jogo fora você passa 4 dias em movimento. Você pega o avião, aí chega lá um dia antes, faz um pequeno treino, aí volta, tá, não sei o quê, chegar cansado da viagem, que viagem de avião cansa. Sim. Basta um ronco de motor mudar, cara, o nego com o cu na mão. Ou seja, a propósito, a gente está com o tempo quase acabando, mas a propósito ainda da emoção, da questão humana envolvida no futebol, como é que o jogador ouvir da plateia que ele não vale nada e no jogo seguinte ouvir que ele é um gênio e ele lidar com essa emoção, com essa coisa extremada que vem da torcida? Olha, o torcedor, para mim, é a grande razão do futebol, sabe? Outro dia conversando, estava eu e o Bezerra conversando, então eu perguntei, rapaz, e essa coisa, quem é a grande figura do futebol? Aí um falava, não, é a bola que é importante, o outro jogador, mas o torcedor, então aí é a coisa do futebol. Sabe por quê? Porque não é à toa que o sujeito escolhe um time, sabe? É um menino, é o pai que quer, ele quer ver aquilo, aí ele vai e se identifica com cores, com jogadores, enfim. Tem uma coisa interessantíssima no futebol. Você conversava com várias pessoas agora, muitas eram contra o Neymar ser convocado, outras a favor.
todas as crianças queriam que o Neymar fosse convocado, porque o Neymar é um brincalhão com a bola. O Neymar quer dar um drible lá no meio-campo, ele quer desmoralizar um outro jogador, e as crianças adoram isso. Então o futebol ele carrega uma felicidade com ele. E essa coisa do torcedor. E aí o torcedor é a grande figura. Para o jogador, não, ele está mal, jogou mal, ele tem que pedir desculpa e vai embora, caramba. O torcedor é que é a razão disso. Você veja, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Aí, quer dizer, um pessoal que tem mais um pouco de grana e tudo, que pode viajar, mas vê a festa que as torcidas fazem. O orgulho que o cara tem de chegar lá, sabe, carregar seu país, seu clube, sua história. Quem faz esse movimento são as pessoas. Sim. Então, as pessoas, tudo a elas, né? Eu acho até que, no Brasil principalmente, essa questão de facção dentro de time, ou de torcida organizada, violenta, tá, não sei o quê, isso tinha que ser tratado com o maior carinho. Por quê? Porque se tem uma coisa bonita que o país tem, é o futebol. Se deslocam semanalmente milhões e milhões de pessoas nesse país para ver um jogo de futebol. Entendeu? Para ver os clubes jogarem seus campeonatos e tudo, sem contar, agora já acabaram muitos campos, né? Mas o Terra-Mar, por exemplo, que eu conheço mais, ando lá perto, ele está lá, tem os jogos e as pessoas torcem e gostam. Então, é sensacional. Eu virei Vasco porque eu era pequenininho, aí tinha um porteiro no Vasco que deixava a gente entrar na sede, aí um dia eu entrei. Eu entrei junto com a minha irmã de criação, aí entrei debaixo das sociais do Vasco, tem assim quadra de futebol de salão, quadra de futebol de basquete, vôlei, e tinha uma frase assim: enquanto palpitar um coração infantil, o Vasco será imortal. Pô, virei Vasco, cara. Olha, Sérgio, para concluir, como é que você tem lido a crônica esportiva, especialmente no futebol recentemente, que a gente vê o entretenimento tomar conta do jornalismo? Talvez eu esteja assim, o futebol como entretenimento. Não, eu acho que a mídia esportiva ela está muito comprometida. Por exemplo, essa questão das apostas, esses caras não têm necessidade de estar incentivando o povo a fazer aposta, pô. Porque é bom, mexe com a adrenalina e te vicia, entendeu? Você entra num jogo desse e aí a imprensa não estabelece nenhuma crítica com isso, porque tem um bocado de gente da imprensa ganhando dinheiro, principalmente agora, entendeu? Com essas apostas, sabe? E aí o governo também já botou o olho, aí tem que pagar imposto, tem que pegar esse dinheiro, porque, pô, e tem aí, você tem pesquisa em cada 10 brasileiros, 4 estão endividados até a tampa por causa de dinheiro de jogo, entendeu? Porque vicia, o que é bom vicia. Sim. Aí corre a adrenalina, sabe? Aí por isso que não se acaba com o jogo. E aí eu acho que devia ter uma visão crítica sobre esse processo. E eu não vejo ninguém abordar isso do ponto de vista crítico. Tá certo. Serginho, ficaria muito mais tempo, muito assunto para tratar com você. Muito obrigado por você ter vindo. Um abraço grande. Prazer. É um prazer estar contigo. Obrigado, Serginho. Valeu. Serginho Reis, nosso querido colunista do Povo, professor, ex-jogador de futebol, conversando com a gente sobre futebol, porque futebol é o tema de um dos capítulos do Anuário do Ceará, edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, que você pode adquirir em bancas e livrarias ou ainda acessar gratuitamente em anuariodoceará.com.br. Você acompanha a série de programas do Anuário aqui no canal FDR ou também pelo YouTube do Povo e ainda também no site do Anuário, novamente. O Anuário do Ceará é anuariodoceará.com.br. Você segue a gente nas redes sociais em @Fundação Demócrito Rocha e @Anuário do Ceará. Muito obrigado, até a próxima.